encontros com ciclopes, feiticeiras, sereias, gigantes canibais, histórias de naufrágio, aventuras marítimas, um drama terrível de uma esposa que espera o marido voltar da guerra há mais de 10 anos, o drama de um filho que nunca viu o pai praticamente, porque o pai saiu de casa quando ele estava ainda no colo da mãe, né? E o drama de um homem que tenta voltar para sua casa há 10 anos sem sucesso, né? Sofrendo todo tipo de desafios no meio do caminho. Além de tudo isso, uma cidade que está sitiada por um bando de marmanjo que quer porque quer casar com a rainha para poder tomar o poder ali, de certa forma, dessa cidade, apesar dela já ter dito inúmeras vezes que ela já tem marido e que ela vai esperar esse marido voltar para casa. Tudo isso faz parte da Odisseia. Mas nada disso basta para a gente conseguir entender o porquê que a Odisseia é um dos maiores livros que já foram escritos até hoje. Meu nome é Caio, eu tenho dois doutorados em literatura e atualmente estou fazendo um pós-doutorado em letras clássicas aqui na USP. E o que eu vou fazer nesse vídeo é basicamente ajudar você a entender um pouco melhor a Odisseia, que está agora voltando aos cinemas com esse filme do Christopher Nolan. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre literatura antiga, e não tão antiga assim, né, literatura ali anterior ao século XIX, basicamente, né, curte isso aqui, compartilha, faz parte aqui dessa comunidade, seja em qual rede social for que você está assistindo, porque eu pretendo trazer mais conteúdos desse tipo. E não deixa de comentar, de passar para os amigos, enfim, porque isso me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Qualquer resumo que eu faço para vocês da Odisseia vai parecer que a gente está falando quase que de um romance de aventuras, né? E isso, em grande medida, é porque o romance de aventura se molda a partir desse exemplo da Odisseia, né? E não o contrário, evidentemente. Mas qual é o contexto da Odisseia? Né? A Odisseia se passa ali próximo ao momento da Guerra de Troia. Né? A gente lembra, a Guerra de Troia é quando o Menelau, o rei de Esparta, parte para uma guerra contra os troianos, porque o príncipe troiano, filho do rei de Troia, né, o Paris ou Alexandre, ele rapta Helena, a esposa de Menelau. Há, inclusive, muita coisa sobre Helena que a gente pode falar no outro vídeo. Mas, então, Helena, que a gente conhece como Helena de Troia, na verdade era Helena de Esparta, né? Porque ela era esposa de Menelau de Esparta, ela não era de Troia. E então Menelau parte para essa guerra para trazer a sua esposa de volta, e vários reis ali aliados dele se juntam a ele nessa guerra também. Não é? Um deles é Odisseu. Odisseu é o rei de Ítaca, que é uma ilha, né? E ele parte nessa expedição junto com Menelau, né, para fazer uma guerra contra os troianos. Odisseu não só faz parte dessa expedição que vai atacar os troianos, mas ele é um dos grandes responsáveis pela queda de Troia. Porque ele é que vai traçar o plano daquele cavalo de madeira, que ele vai rechear de gregos e dar de presente aos troianos. Né? Daí que vem aquela nossa expressão presente de grego, né? Que é justamente o que a gente chama de cavalo de Troia, né? Que é o cavalo que os gregos dão aos troianos, e os troianos colocam para dentro das muralhas, né? E à noite saem todos os gregos, enfim, incendeiam a cidade, destroem tudo. Então Odisseu é que traça, né, esse plano e é responsável, de certa forma, pela queda de Troia. Mas a Odisseia não tem nada a ver com isso. A Odisseia se passa muito depois disso. Quando a Odisseia começa, a Guerra de Troia já acabou faz uns 10 anos, mais ou menos. Então Odisseu tá ali tentando voltar para casa há 10 anos depois de ter vencido essa guerra. E não consegue, né? Há todo tipo de problemas no seu caminho. Então, o primeiro canto da Odisseia, a Odisseia é dividida em 24 cantos, né? A Odisseia como a gente conhece hoje, ela é dividida em 24 cantos. E o primeiro dele é justamente um encontro dos deuses no Olimpo, sem Poseidon, e Atena consegue que Zeus decida intervir em favor de Odisseu. Né? Atena protege Odisseu o tempo inteiro. E com isso, Zeus envia Hermes até a ilha onde vive Calipso, uma ninfa, para que Calipso solte Odisseu. Porque Odisseu está nessa ilha já há bastante tempo, como uma espécie de prisioneiro ou amante de Calipso, né? E Hermes desce até Calipso e fala: olha, ordem de Zeus, que é o rei dos deuses, né? Acabou isso aqui, libera Odisseu, que está na hora dele voltar para Ítaca. Calipso não fica nada feliz com isso, ela fica, na verdade, bem furiosa, mas ela segue a ordem de Zeus. Tem uma parte até engraçada que ela meio que fala: bom, Zeus, quando quer ficar com algum ou alguma de suas amantes, ele fica e ninguém fala nada. Agora, quando sou eu, isso é um problema.
Então ela chega a bater boca um pouco com Hermes, mas ela evidentemente segue a ordem de Zeus, que é o rei dos deuses. E Atena vai para Ítaca para falar com Telêmaco, que é o filho de Odisseu, e fala para ele: olha, sai daí e vai buscar notícia do seu pai, basicamente, né? Porque imaginem, depois de 10 anos de guerra, já passaram 10 anos da guerra, ou seja, há 20 anos Odisseu tá fora de casa, né? E Telêmaco tá ali numa situação em que ele nunca viu o pai dele, tem esse bando de pretendente que quer casar com a mãe dele para poder se tornar rei de Ítaca, né? E estão basicamente comendo toda a sua comida, estão bebendo do seu vinho, estão acabando com a sua herança, basicamente. Então ele tá doido pra mãe dele se casar logo com um dos pretendentes, né? Ele já tá meio que dando por certa a ideia de que o pai dele morreu, né? Penélope, inclusive, fica em dúvida algumas vezes se Odisseu estaria vivo ou não. Telêmaco tem essa dúvida o tempo inteiro, né? Então, a existência ainda de Odisseu, ela é posta em dúvida pela sua própria família, e é justo que assim seja, né? Mas Atena fala, olha, se apruma, vai buscar notícia, né? E ela manda Telêmaco nessa viagem ali para alguns antigos aliados de Odisseu, né, para buscar informações sobre seu pai, sendo que Atena sabe, né, a informação, mas ela se transforma num velho, um mentor, né? E para que Telêmaco ouça o seu conselho e siga nessa viagem. Isso é o canto primeiro da Odisseia, é assim que começa o poema. Dos cantos 2 até o canto 4, Odisseu não aparece, tá? Aliás, no canto 1 ele também não aparece, né? Mas assim, os cantos 2 a 4 ali, eles são o que a gente chama da telemaquia, né? O 1 também pode ser incluído nisso, né? Que é o período das aventuras de Telêmaco, né? Isso vai gerar toda uma tradição depois que a literatura francesa explorou bastante, né, das aventuras de Telêmaco, com as obras do Fenelon, enfim. Mas isso é tema para um outro vídeo, que é um contexto totalmente diferente desse. Mas basicamente, é, o Telêmaco vai primeiro conversar com Nestor, que é um dos reis que foram para Troia, né? E para buscar notícias de Odisseu. Nestor conta um monte de história, porque Nestor sempre conta muita história, mas Nestor depois fala: olha, eu não sei onde está seu pai, eu não ouvi falar dele, mas talvez você devesse ir para Esparta falar com Menelau. Né? E Telêmaco vai para Esparta, né? Fala com Menelau e com Helena, que está lá, né? E eles também falam: a gente, enfim, não sabe grande coisa, mas conta o que sabem, né? Nesse meio tempo, os pretendentes armam ali um plano para matar Telêmaco, antes dele voltar para Ítaca, porque aí é certo de que se um deles se casar com Penélope, Telêmaco não vai poder disputar o trono com eles, né? Se Telêmaco estiver morto, certamente o marido de Penélope assumirá o trono, né? Então, isso tudo está acontecendo ali, dos cantos 1 a 4. E cadê Odisseu? No canto quinto, a gente volta ali para a ilha de Calipso, né, em que Hermes está dando essa ordem para que Calipso liberte Odisseu. Calipso não está nada feliz, mas ela dá ali uma jangadinha para ele, né, e fala: te apruma, né, e deixa ele sair, né, deixa ele ir embora. E ele vai, enfim. Só que o problema é, quando ele começa a navegar rumo a Ítaca, nessa jangadinha que ela lhe oferece, Poseidon tá voltando pro seu reino. Lembra que eu falei que Poseidon não participa do Concílio dos Deuses, porque ele estava numa viagem? Agora ele tá voltando pro reino dele. E quando ele tá voltando, ele olha, vê Odisseu no mar, né? Ah, não é muito bom quando você precisa navegar até a sua casa que você tenha o deus do mar contra você, né? E Poseidon olha e fala: opa, aqui não. E faz Odisseu naufragar mais uma vez, né? Destrói a jangada dele, enfim. E Odisseu tem toda uma história, mas Odisseu basicamente termina na Ilha dos Feácios, né? Que vai ser a última parada de Odisseu antes de ir pra Ítaca, né? Ele chega ali, tá ali pelado na Ilha dos Feácios, tá totalmente destruído, assim. E ele se encontra com Nausicaa, que é a filha do rei dos Feácios, e ela se compadece dele ali por algum motivo e faz com que ele seja recebido, né, o instrui para que ele seja recebido pelos seus pais no palácio dos Feácios. Então, aqui é a parte em que vai começar quase que tudo o que vocês já ouviram falar da Odisseia, tá? Porque ali, sendo recebido como hóspede pelos feácios, e os feácios praticam a melhor hospitalidade possível, né, com Odisseu, e isso é muito importante para a Odisseia, lembrem disso, né? Eu vou comentar isso no fim do vídeo, então fiquem atentos a essa parte. Mas é aqui com os feácios que, enquanto Odisseu está ali comendo um banquete que eles preparam para ele, eles ainda não sabem quem é Odisseu,
né? Não sabem quem é esse homem que chegou, né? Não tem informação sobre o nome dele, porque primeiro você recebia o estrangeiro, ele dava de comer, de beber, enfim, dava um banho para ele, tudo isso, e aí depois você fazia perguntas, né? Mas nesse contexto eles chamam Aedo. E guardem esta palavra que eu vou voltar a ela também no fim do vídeo. É uma palavra muito importante para esse mundo homérico, né? Mas esse Aedo é uma espécie de cantor, né? Vamos dizer assim. Ele está ali cantando os feitos de grandes heróis, né? Gregos, obviamente. E dentre esses grandes heróis ele canta as aventuras de Odisseu, né? Ele canta a participação de Odisseu na Guerra de Troia, se não me falha a memória. E Odisseu começa a chorar. Odisseu chora muito. E nisso o rei fala: ó, para de cantar, porque o nosso hóspede tá chorando, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Para com isso, vamos tentar descobrir o que que aconteceu. Ah, e pede para Odisseu explicar o que houve, né? E aí Odisseu vai se apresentar, de fato, vai falar sobre si, né, ali com os feácios. E é justamente nesse momento que a gente vai ter acesso a todas as aventuras de Odisseu, desde que ele saiu de Troia até o momento em que ele chega aos feácios. Então, tudo que a gente sabe sobre o retorno de Odisseu vem, de certa forma, da boca do próprio Odisseu nesse episódio. Tá? Então, a Odisseia começa de trás para frente, de certa forma. A gente está vendo ali o Odisseu quase voltando, né, para Ítaca, e aí agora ele vai contar como ele chegou até ali. Bom, assim que eles saem de Troia, Odisseu tá ali muito animado, porque afinal de contas, né, ganharam a guerra, estão levando um monte de coisa que eles saquearam de Troia, como era costume na época, e ainda hoje, de certa forma. Mas enfim, então eles estão levando tudo aquilo ali, e eles chegam na ilha dos Cícones, eles passam ali pela ilha dos Cícones, e resolvem entrar na ilha, saquear tudo, matam um monte de homens, sequestram mulheres como escravas, tudo aquilo que eles sempre faziam. Só que aí chegam alguns aliados dos Cícones e matam vários dos aliados de Odisseu. Eles têm meio que sair fugidos dali. Já é um início um pouco turbulento para esse retorno, né? Mas, perto do que vem depois, isso não foi nada. Passando daquela ilha, eles chegam à ilha dos Lotófagos, né, na terra dos Lotófagos. E a partir daqui começa uma geografia um pouco fantasiosa, maravilhosa, né, da Odisseia, que é muito comum. Então não adianta você tentar achar essas ilhas no mapa, já tentaram, né, não dá muito certo. Mas a ilha dos Lotófagos é literalmente os comedores da flor de lótus, né? E então são homens que ficam ali comendo essa flor de lótus, e ao comer essa flor, que é uma coisa meio alucinógena, assim, meio psicodélica, né? Eles comem e eles esquecem do mundo. Eles esquecem, inclusive, que eles estavam voltando para casa, né? Então, Odisseu ali se dá conta disso, né? E ele consegue impedir que os seus companheiros de viagem fiquem completamente perdidos nessa ilha, né? Então, são essas duas primeiras paradas. Os otófagos, inclusive, depois tem uma longa tradição sobre eles no século XVI, XVII, XVIII, que eu posso comentar mais pra frente se interessar a vocês. Mas é depois da Ilha dos Lotófagos que vai vir uma parte mais interessante, talvez o episódio mais marcante das aventuras de Odisseu, que é justamente o episódio do Ciclope Polifemo. Vocês já devem ter visto coisas sobre isso, né? Inclusive eu tô bem animado para ver como que eles vão resolver o problema do Ciclope Polifemo no filme, né? Eu tô animado para ver o que vai sair disso. Espero que saia algo bom. Porque, basicamente, o Odisseu e os seus companheiros chegam numa ilha cheia de cabras, né? E com ciclopes, né? E alguns deles, Odisseu pega alguns desses companheiros, eles vão explorar ali a ilha, e eles entram numa gruta, e nessa gruta tem ali bens que eles pensam que talvez dê pra saquear, enfim. Só que logo chega o dono da gruta, né? Com o seu rebanho, porque os ciclopes são todos um pouco pastores, assim. Eles têm ali seus rebanhos de ovelhas, né? E aí, esse Ciclope se chama Polifemo, e Odisseu, pego ali numa situação um pouco desagradável, né, de estar dentro da gruta do outro, sem ter sido convidado, né, ele tenta ser cordial, ele tenta fazer ali o jogo da hospitalidade, né. E Polifemo demonstra que não está muito interessado nisso. Né. Ele pergunta o nome de Odisseu diz que seu nome é ninguém, e isso é importante para a parte mais da frente aqui do episódio, né? E Polifemo fala, ninguém, então tá bom. Né, mas ó, aqui é a hospitalidade que eu tenho para ele apresentar, né? Ele pega dois homens de companheiros, né, de Odisseu, mata os dois e os come, né, na frente de Odisseu e dos demais. Então, assim, esse Ciclope come ali alguns dos companheiros de Odisseu, não só esses dois, e Odisseu começa então a tramar um plano para conseguir escapar dali. Por quê?
Primeiro que ele não vai conseguir lutar contra o Ciclope, não dá, não tem como. Segundo que o Ciclope coloca uma pedra gigante na entrada da gruta, que não tem. Se ele matar o Ciclope simplesmente, ele não consegue sair da gruta, então eles vão morrer ali dentro de qualquer forma. Então ele tem que conseguir fazer o Ciclope abrir a porta, né, a porta, tirar a pedra da frente, né? E eles conseguirem escapar sem o Ciclope matá-los. Bom, o que ele faz? Ele embebeda o Ciclope fica de porre mesmo assim, e quando o Ciclope cai pra dormir, né, basicamente, Odisseu e alguns dos seus companheiros pegam uma estaca enorme e cegam o Ciclope, né? Furam, o Ciclope só tem um olho, né? E furam o olho do Ciclope. E o Ciclope começa a gritar desesperadamente, óbvio, né? Porque está sendo atacado. Ele abre a porta para a porta, ele tira a pedra da frente, né? Para pedir ajuda dos seus irmãos e primos, enfim, dos outros Ciclopes, né? E só que, como Odisseu disse que o nome dele era Ninguém, ele começa a gritar: Ninguém está me atacando, ninguém está me atacando. Ele está totalmente bêbado. Então, os familiares ali dele, né? Os outros Ciclopes falam: Bom, ele está completamente louco, né? E não dão a menor atenção para ele. Agora, isso ainda não resolve o problema de Odisseu, porque o Polifemo tá cego, mas, assim, ele fica parado na porta. Então não é como se você conseguisse simplesmente sair, ele é um gigante parado na porta. O que Odisseu e seus companheiros fazem é se agarrar no estômago dessas ovelhas, né, desse gado ali do Ciclope, né, e passar ali embaixo delas. Né? Então o Ciclope fica apalpando enquanto as ovelhas saem, né, ele apalpa a parte de cima, mas embaixo está ali agarradinho Odisseu e seus companheiros. Bom, com isso eles escapam, correm para o navio, falam: vamos, né, vamos sair daqui que a gente vai morrer. E quando eles estão saindo, o Odisseu não se aguenta, né? E comete ali um ato desmedido, né? Ele resolve que ele vai berrar para o Ciclope, né? Que meu nome é Odisseu, fui eu que te ceguei, né? Ele faz questão, assim, que o Polifemo saiba quem foi responsável por isso. Bom, Polifemo fica furioso, arremessa uma pedra gigante, né, na direção deles, quase acerta, não me lembro agora se ele acerta de raspão ou não algum barco, mas ele arremessa na direção deles, causa um problema marítimo ali para eles, e diz, e essa é a parte muito importante, que vai pedir para que seu pai, o Poseidon, né, que é o pai do Polifemo, se vingue de Odisseu. Né? E é aí que está a raiz de todos os problemas que Odisseu teve no mar, né? Porque ele está navegando de volta para casa e ele acaba de cegar o filho do deus do mar, que resolve se vingar dele, né? Então Poseidon vai passar o resto do tempo dessa narrativa se vingando de Odisseu. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois só sobre o Ciclope Polifemo, porque ele se torna um mito literário muito importante para a literatura do Barroco, por exemplo, o espanhol, né, do dito Barroco, ali Dom Luís de Gôngora, e tem uma série de fábulas mitológicas também ali dos séculos XVI, XVII, XVIII, que lidam com a questão de Polifemo e Galateia. Então, se quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, que aí já não tem mais tanto a ver com a Odisseia, mas é um tema muito interessante. Bom, depois desse episódio do Ciclope, Odisseu vai chegar na ilha de Éolo, que é basicamente o guardião dos ventos. E ele chega lá, ele conta a sua história, diz que está tentando voltar para Ítaca, etc. E Éolo resolve que vai ajudar Odisseu. Né? Ele não sabe que Poseidon tá bravo com Odisseu. Mas ele fala: Bom, eu vou te ajudar. É o seguinte, eu vou colocar todos os ventos desfavoráveis dentro desse saco e vou deixar livre somente o vento favorável, para que você possa ir daqui direto para Ítaca. Né? E isso funciona que é uma maravilha. O Odisseu chega até a dormir dentro do barco, porque o barco está indo numa velocidade tão absurda, né, só com ventos favoráveis em direção à Ítaca, que ele está na certeza que vai chegar lá bem. O problema é justamente ele dormir, né, porque aí os seus companheiros ficam curiosos para saber o que tinha dentro daquele saco, né, que o Odisseu não mostrou para eles. Eles acham que tem ouro, alguma coisa do tipo que o Odisseu não está querendo compartilhar, e abrem o saco dos ventos desfavoráveis. Com isso, todos esses ventos jogam Odisseu de volta para a ilha de Eldo. Então, tudo que eles tinham avançado, eles voltam. E aí, Odisseu, meio encabulado, ele vai falar com Eldo, né? E fala: Ó, desculpa, né? Meus colegas ali abriram esse saco, não devia ter aberto. Fiz besteira, né? Fui moleque. Me ajuda aqui, né? Para eu poder voltar para Ítaca. E Eldo diz: Olha, aqui não, né? Porque se isso aconteceu com você, é porque tem algum deus do Olimpo que tá contra você. Né? Isso não é uma coisa normal de se acontecer. E, portanto, eu não quero problema pra mim. Some da minha ilha. Né? Sai daqui que eu não vou mais te ajudar, não. Né? E Eldo joga o Odisseu pra fora da ilha. O Odisseu não tem muito o que fazer, ele sai. Né?
A partir dali, as coisas só vão piorando para ele, né? Porque, quer dizer, o único aliado ali que ele conseguiu no meio do caminho, ele conseguiu perder por incompetência sua de liderar os seus homens. Isso vai ser também a perdição desses homens mais pra frente, como vocês verão. Passada a ilha de Ello, a gente tem um episódio ali dos Lestrigões, que eles param numa ilha que tem esses gigantes, que são também canibais, são gigantes super estranhos, assim, que matam um monte dos homens de Odisseu, comem vários deles, enfim. Os que sobrevivem ali na ilha dos Lestrigões, né? Junto com Odisseu. Odisseu sempre sobrevive. Né? Saem dessa ilha e acabam topando com a ilha da feiticeira Circe, né? Alguns homens, acho que 12, se não me falha a memória, eles são enviados para falar com Circe, né? Pra falar com Circe, para ir para casa lá, principal, pro palácio principal, né, dessa ilha. E chega lá, Circe transforma os 12 em porcos, né? Ela é uma feiticeira. E é muito estranho, assim, o palácio dela tem vários animais que deveriam ser super selvagens, estão super dóceis, né? E a gente vai descobrindo que são basicamente pessoas que ela vai transformando, né, com o tempo. Então ela transforma esses homens em porcos, mas um deles escapa e conta tudo para Odisseu desesperado. Bom, Odisseu resolve então ir até lá com outros dos seus homens, se não me falha a memória, e, e aí Hermes aparece para ele, mais uma intervenção divina. Tem várias intervenções que eu não mencionei aí no caminho, tá? Mas mais uma intervenção divina. Hermes aparece e fala para ele: olha, toma aqui o antídoto, porque ela vai te dar lá uma poção para você beber, né, sem que você repare, e com isso ela vai te transformar em porco também. Mas se você tomar esse antídoto aqui antes, aquela poção não vai fazer sentido. E aí, quando ela for encostar em você com a varinha dela, você já vira com a espada no pescoço dela e força ela a jurar que vai te proteger, né? Que vai ajudar você e os seus homens, né, a chegar em Ítaca, chegar a Ítaca, né, do jeito que vocês querem. Bom, uh, Odisseu faz isso, Circe fala ok, né? Quando ele bota ali a espada no pescoço dela, ela se assusta, fala, meu Deus, como assim meu feitiço não tá funcionando, né? E aceita ajudá-lo, mas assim, imediatamente leva Odisseu pra cama, né? Inclusive ordens de Hermes, né? Hermes diz para Odisseu, né? Fala, e aí quando ela for te levar pra cama, você vai com ela. Não tem, não negue, né? Vá com ela porque é fundamental que você acompanhe Circe pra cama. Bom, eles ficam ali no bem bom por mais ou menos um ano, né? Em que Circe acolhe todos os seus companheiros, ali, Odisseu e seus companheiros. E o Odisseu quase que se esquece que ele tinha que voltar para Ítaca. E daí, inclusive, os seus companheiros têm que falar: escuta, e aí, né? Você tá indo bem bom, mas a gente não, né? Tá na hora da gente voltar para casa. O que Odisseu faz a partir daí é conversar com Circe, né? E pedir para ela que ajude ele a chegar em casa. Fala: olha, eu tô aqui há um ano como teu amante, né? Tá tudo muito bom, mas eu tenho que voltar para minha mulher, tenho que voltar para meu filho, etc. Ela fala, tudo bem, mas antes você vai pro inferno. Assim, tô rindo, mas é sério, né? Ela meio que fala isso mesmo pra ele. Circe vai mandar Odisseu descer ao Hades, né, para consultar o Tiresias, que é uma espécie de profeta tebano, né? Inclusive ele é muito importante na tragédia Édipo Rei, né, que é o outro tema. Mas Tiresias já morreu, ele tá no Hades, né? Ela fala, vai lá e fala pra Tiresias te explicar tudo o que vai acontecer. Bom, ele vai descer ao inferno, ele vai pegar todas as informações, vai voltar para a ilha de Circe, né? E dali ele vai pegar todas as coisas materiais de que ele precisa para seguir sua viagem. A presença do Hades, né, dessa descida ao Hades, né, na Odisseia é muito interessante porque acontece duas vezes e vale também um vídeo à parte. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo aí sobre as descidas ao inferno, né, na Odisseia. Bom, então quando Odisseu e seus companheiros saem ali da ilha de Circe, eles vão passar pela Ilha das Sereias, né, e Odisseu já sabe disso. Então, ele ordena que todos os seus homens coloquem cera nos ouvidos, né, para que o canto das sereias não lhes atraia para a perdição, né? Mas pede que eles o amarrem ali no mastro do navio, né, para que ele consiga ouvir esse canto sem, no entanto, ser seduzido a ponto de ir para lá. E as sereias, só para que fique claro, não são aquelas sereias nórdicas, tá? Que são metade mulher, metade peixe. As sereias da Odisseia são metade mulher, metade aves, né? É uma mistura assim de mulheres com aves. Não sei se metade, metade, mas enfim, são misturas de mulheres com aves, né? Então ele fica ali, ele ouve o canto da sereia, das sereias, né? Mais de uma, e conseguem passar por lá.
e vão chegar nos rochedos de Scylla e Caríbides. Scylla e Caríbides são monstros muito estranhos, tá? Porque é até difícil representar numa imagem, assim, sobretudo Caríbides. Porque Scylla, Odisseu sabe que se ele passar por Scylla, 6 homens vão morrer, né? Porque Scylla ataca 6 por vez, né? Então ela vai necessariamente catar 6 homens dos seus navios, assim que ele estiver passando por lá. Mas se ele passar por Caríbides, o naufrágio é certo. Todos os navios que passam por Caríbides sofrem o naufrágio. Então ele, sem contar para seus homens, obviamente, porque se ele contasse, ninguém ia querer navegar para um lugar por onde eles sabem que vão morrer, né? Ele passa por Scylla, 6 homens morrem, né? Mas eles conseguem seguir adiante. E é aqui que vem o que eu falei lá atrás, né? Da segunda falha, né? De Odisseu enquanto comandante dos seus homens ali nos navios. Porque Odisseu sabe, porque ele foi prevenido em relação a isso, que ele não deve ir para a ilha do deus Sol, né, do Hélios. Né, porque se ele fosse para lá, os seus homens atacariam o gado sagrado de Hélios, né, e comeriam esse gado e todos morreriam por conta disso. A questão é que os seus homens estão, assim, extremamente cansados. E eles falam, não, a gente quer ir para lá. Tem uma ilha ali, a gente vai para lá. Né? E Odisseu não consegue mudar a opinião desses homens, nem por força. Então ele aceita, simplesmente, sabendo que ele perderia na força contra todos os seus homens de uma vez, obviamente, ele aceita. Né? E eles vão até essa ilha. O problema é que assim que eles chegam na ilha, o vento para. Né? E eles ficam ali numa, sabe, sem conseguir navegar de volta para casa. Então ficam ali vários dias. E conforme esse tempo vai passando, a comida vai acabando, os homens vão ficando com fome e estão vendo aquele monte de gado, né, passeando para cima e para baixo e a fome aumentando. Então um dia, quando Odisseu dá uma bobeira lá, eles vão e matam o gado de. Bom, alguns gados, né, ali de Hélios, né, que é um gado sagrado que eles sabiam que não podiam matar, mas eles matam ainda assim, e comem. Com isso volta o vento, né? E eles vão navegar. Só que a vingança é certa, né? Hélios, né? O deus Sol, ele exige essa vingança, né? E Poseidon, que já estava doido para se vingar, né? Aproveita o momento ali com o apoio de Zeus, enfim, né? E simplesmente naufraga e mata todos os homens de Odisseu, menos o próprio Odisseu. Né? Não é lícito que Odisseu morra, mas todos os outros podem morrer. Então, todos são mortos nesse naufrágio. Então agora Odisseu está sozinho, né? Sobreviveu ali a esse naufrágio. Ele vai ter que mais uma vez passar pelos rochedos ali de Scylla e Caríbides. Ele escolhe por Caríbides, porque fala, se eu for por Scylla, ela me come, então deixa eu ir pelo outro lado, porque sei lá, talvez eu sobreviva. Eu já sobrevivi a mais de um, né? Passa por Caríbides, consegue sobreviver. Inclusive, se não me falha a memória, tem algum tipo de menção de que é o primeiro caso de um homem que sobrevive, né? Aquilo. E a partir dali ele vai meio que ser levado até a ilha de Calipso, que é onde a gente encontrou Odisseu no começo da Odisseia, tá? Então esse é o arco de todas as aventuras de Odisseu. A questão toda é a seguinte, tudo isso que eu contei pra vocês ocorre do canto 9 da Odisseia até o comecinho do canto 13. E eu falei pra vocês que a Odisseia tem 24 cantos. Percebe que tudo que vocês sabiam sobre a Odisseia já foi dito? Né? O que acontece depois, então, né? Assim, se a Odisseia é a narrativa do retorno de Odisseu para Ítaca, né? Pô, ele tá ali nos Feácios, no canto 13 ele volta, né? Os Feácios levam ele para casa. E aí? Acabou? Né? Acabou o poema? Não, ainda tem mais metade do poema na prática, né? Então o que vai acontecer a partir daí é basicamente Odisseu já em Ítaca, né? Ele vai ficar com seu porqueiro, Eumeu, que é fiel a Odisseu, mas não consegue o reconhecer, né? Porque assim que ele chega em Ítaca, Atena aparece para ele e transforma Odisseu num mendigo, né? Na aparência de um mendigo, para que ele possa reconquistar o seu espaço ali em Ítaca sem ser morto pelos pretendentes, porque obviamente se ele só aparecesse no seu palácio, ele seria morto pelos pretendentes que estavam lá. Então, ele tá ali como mendigo. Esse é o meu, que é um porqueiro, né, o criador de porcos, né, de Odisseu. Ele o recebe muito bem, ele segue todas as normas de hospitalidade. O Odisseu fica ali vários dias com ele, né, morando na casa dele mesmo como pedinte, um pedinte estrangeiro. O Odisseu inventa toda uma história de onde ele vem, etc. Ali na casa de Eumeu, ele vai se reencontrar com Telêmaco, o seu filho, né, que Atena ajuda a voltar para Ítaca
né, sem sofrer os danos que os pretendentes queriam lhe impor. Então ali eles se encontram. Odisseu se revela só para Telêmaco, não para Eumeu. Então Telêmaco fica muito feliz de reencontrar o pai, etc. E eles traçam juntos o plano da vingança contra os pretendentes. Depois, o Odisseu vai pro palácio de Odisseu como um mendigo, e ele vai ficar ali quase uns 5 cantos, basicamente, vendo o abuso dos pretendentes e sofrendo também abusos desses pretendentes, né? E finalmente a Penélope, que está ali de saco cheio, né, desses caras, estão destruindo tudo que é deles, né, e ao mesmo tempo insistindo nesse casamento que ela não quer, né? Ela fala, bom, chega, né? Então se é assim, chega. É, eu vou me casar com um homem que conseguir envergar o arco de Odisseu e fazer com que a flecha que ele solte passe pelo meio de 12 machados. Se eu não me falha a memória, são machados. Vai ter que passar pelo meio dos 12, né? E ela lança esse desafio. Os pretendentes vão todos felizes, mas eles não conseguem sequer arquear ali, sequer puxar o arco, né? Odisseu, então, um mendigo, lembre-se, todos ali estão achando que ele é um mendigo, né? Estrangeiro, né? Ele pega o arco, né? Que inclusive os pretendentes nem queriam deixar ele tentar, porque falam, não, pô, vai deixar esse mendigo tentar, né? Mas ele pega o arco, consegue envergar o arco, né? E faz a seta passar, a flecha, né? Passar pelo meio dos 12. E em seguida a isso, ele começa a pegar flechas e atirar em todos os pretendentes. Bom, e aí ele começa a cena do massacre dos pretendentes, né? Em que você tem Odisseu, Telêmaco, o Eumeu, que a esse ponto já sabe que Odisseu é Odisseu, e o Filomeu, se não me falha a memória, né, que é um outro pastor. Eles estão todos ali matando, né, esses pretendentes com a ajuda de Atena, inclusive, que meio que paira ali no pátio, né, da casa do Odisseu, né, amedrontando todo mundo, né? E eles matam todos os pretendentes e todas as servas de Odisseu e Penélope que haviam se deitado com esses pretendentes, né? Traindo a confiança de Penélope, né? Então são todos mortos. Antes de continuar, no entanto, só lembrar vocês que tem a cena mais triste da Odisseia, de longe, ocorre quando Odisseu chega ao seu palácio, né? Que ele é reconhecido pelo seu cão, Argos. Argos, inclusive, é o único ser que reconhece Odisseu quando ele ainda está com a aparência de mendigo, né? Argos está ali já muito velho, está deitado em cima de excremento, está meio abandonado, assim, o cachorro. E ele reconhece Odisseu, fica feliz, chega, se não me falha a memória, ele balança o rabo, assim, demonstrando felicidade, e morre, né? Assim, como se ele agora pudesse descansar, né? Depois que o seu dono volta para casa, com mais de 20 anos de ausência. É uma cena triste, de fato, assim, mas paciência. Sempre que morre um bichinho, né, a gente fica meio triste, mas é muito bonita a cena de Argos na Odisseia. Bom, depois da vingança, Odisseu e os seus 3 companheiros ali vão até o seu pai, Laertes, né, o pai de Odisseu, para poder encontrá-lo, enfim, e revelar que Odisseu voltou, né? E eles estão ali, Laertes está muito feliz e tal. Só que enquanto isso está acontecendo, as famílias dos pretendentes descobrem tudo o que aconteceu, né, o massacre deles, e vão atrás de Odisseu para se vingar, né? E dá para entender, porque assim, na perspectiva deles, esse cara é um rei que sumiu por 20 anos, levou todos os jovens para uma guerra e voltou sozinho. E quando volta sozinho ainda mata um monte de gente, né? Então, não é como se Odisseu estivesse sendo recebido de braços abertos em Ítaca, né? E quando eles chegam ali para se vingar de Odisseu, até tem uma certa briga, mas Atena intervém, né? E põe fim ao que seria um ciclo infinito de vinganças, né? Se não tivesse essa intervenção divina. E é isso. Assim acaba o poema. A questão toda é o seguinte: saber esse enredo basta para entender a Odisseia, né? Só conhecer a historinha é o suficiente para a gente entender por que a gente está lendo esse poema há 3.000 anos, né? Eu acho que não, né? Tem muita coisa muito mais interessante da Odisseia do que simplesmente sua historinha. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa na Odisseia é que ela circulou ali no tempo homérico, ou seja, nos séculos oitavo e sétimo antes de Cristo, sobretudo na região do que hoje é a Turquia, então da Jônia e da Eólia, né? Ela circulou ali de forma oral,
não escrita, né? Sobretudo oral. E ela provavelmente só foi fixada na escrita a partir do século VI, se não me falha a memória, né? Então, por um bom tempo, ela circulava de forma oral e de forma episódica, né? Então, veja, a Odisseia tem mais de 12 mil versos, né? Eu duvido que cada vez que alguém fosse contar algo da Odisseia, eles fossem recitar os 12 mil versos, né? Eles recitavam episódios disso, né? E como que circulavam? Através dos aedos. Lembra que eu pedi para vocês lembrarem lá no começo do vídeo essa palavra? Esses aedos, né, eram os cantores, né, que eles narravam feitos heróicos com a ajuda de uma lira, normalmente, né? E, então tinha um acompanhamento musical para essa narrativa. Então isso aqui é uma poesia oral, sobretudo, né? Tanto a Ilíada quanto a Odisseia são poemas orais. De acordo com os gregos antigos, com toda a tradição que durou a Idade Média inteira, enfim, o Homero mesmo seria um aedo, né? Um aedo cego, que teria composto tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Veja, os estudos mais recentes já mostram que isso é muito improvável, né? Que muito provavelmente aquilo ali é fonte de uma tradição oral coletiva, né? E a composição foi um tanto coletiva desses poemas. Então não teria existido esse aedo cego mítico chamado Homero. Mas tem um rio de tinta já correu sobre esse tema. Se vocês quiserem, eu posso também fazer um vídeo sobre a questão homérica, né? Sobre se Homero existiu ou não existiu, como se deu a composição da Ilíada e da Odisseia. Tem muita coisa para ser dito sobre isso. Mas, de qualquer forma, essa figura do Aedo é muito importante. E vários Aedos aparecem na Odisseia, né? Inclusive, o próprio Odisseu acaba fazendo, às vezes, de um Aedo quando ele conta toda a sua história ali dos cantos 9 ao 12, início do 13, né? Além disso, a gente tem que lembrar que tanto a Ilíada quanto a Odisseia, né, esses poemas homéricos, eles já eram percebidos por autores gregos antigos como poemas de um tempo longínquo, né? Então, Aristóteles, Platão e, obviamente, os romanos também, né? Virgílio, eles liam esses poemas e estudavam esses poemas como poemas de outra época, né? Como poemas que falavam do tempo que é o tempo dos heróis. Um tempo de antigamente, né? Quando os deuses intervinham de forma muito mais direta nas ações humanas. E os próprios poemas homéricos estão narrando ações de um tempo longínquo para si mesmo. Porque se esses poemas são compostos mais ou menos ali no século sétimo, oitavo antes de Cristo, os feitos relacionados à Guerra de Troia teriam acontecido em 1200 antes de Cristo, mais ou menos, né? Óbvio, é tudo aproximado. Ou seja, quase 500 anos antes, não é? Então a distância ali deles era como a nossa distância para a Carta do Caminha. É muito antiga, né? Então, assim, tudo aquilo é muito pertence a um passado, de fato, tanto para o poeta, né, e para os compositores desses poemas, quanto depois para os seus leitores, né? Mas se a gente quiser arranhar um pouquinho só a superfície do que tem de mais interessante aqui na Odisseia, né? Porque falar do enredo, gente, qualquer lugar vocês acham coisa sobre enredo. Mas vamos tentar arranhar um pouquinho do que faz a Odisseia ser interessante, né? A principal questão na Odisseia é uma crise de um valor fundamental na sociedade homérica, né? No tempo homérico, que é a crise da hospitalidade, a crise da xenia. Por que, que essa questão da xenia é tão importante? Né? Porque Zeus é justamente o deus hospitaleiro, de certa forma. É ele que rege a recepção do estrangeiro, a recepção daquele que vem de fora. Então, você não receber bem alguém que vem até a sua casa, seja ele um pedinte, seja ele um estrangeiro, seja ele o que for, é uma violação da lei de Zeus, é uma violação da ordem, né, de Zeus, do desejo de Zeus, né? Inclusive, estrangeiro, lembre-se, né, que se xenia é a questão da hospitalidade, o estrangeiro é o xenos, né, de onde vem o termo xenofobia, que está aí muito em voga nos nossos dias, né? Então, você não ser hospitaleiro, né, você não seguir as normas da hospitalidade nesse mundo grego, é você basicamente ir contra a vontade de Zeus, ir contra a lei de Zeus. Isso cria o que os gregos chamariam de uma disnomia, né? O que que é a disnomia? Disnomia, literalmente, é uma desordem. Mas é uma desordem que ela é social, mas ela é quase que cósmica na sociedade também. Entende? Porque a partir do momento que a vontade e a ordem, né, ao mundo imposta pelo rei dos deuses
não é observada pelos homens, todo o resto entra em crise. Então, isso é fundamental. Então, o que Odisseu está tentando fazer ao retornar, né, de Troia para Ítaca, mesmo que depois de 10 anos, né, é colocar uma ordem nessa desordem. É transformar essa disnomia, que está ali tomando conta da sua ilha, em uma eunomia, em uma ordem própria, né? Então, a Odisseia, ela é sim o poema do retorno de um homem, né? Então, o Nostos, né, de Odisseu, o seu retorno para Ítaca é fundamental para a Odisseia, isso é óbvio, né? Mas é fundamental na Odisseia porque é a partir deste retorno que a ordem social e quase que cósmica, né, ali entre deuses e homens, vai ser restabelecida. Né? Não é só porque sua família está com saudades. Né? E também não é porque Odisseu tem o direito divino de reinar. Né? Então, é importante que a gente não relacione essa nova colocada de Ítaca em ordem, né, com pura e simplesmente o retorno de Odisseu ao trono. Não é porque não se trata apenas disso, quer dizer, a coisa não me parece ser tão individualizada em Odisseu. O que Odisseu faz ao retornar é utilizar uma vingança justa contra os pretendentes e assim puni-los, né? Então essa vingança de Odisseu, essa Tísis, né? A vingança dele contra os pretendentes é uma punição para aqueles que desrespeitam as leis da Xenia. Porque da mesma forma que você é obrigado a receber bem o estrangeiro, né, o que vem de fora, você é obrigado a saber ser bem recebido, né, porque a hospitalidade é uma via de mão dupla. Então, o fato deles sitiarem o palácio de Odisseu, tratarem mal Telêmaco, desrespeitarem o próprio Odisseu quando ele está lá como mendigo, né, eles o tratam muito mal, o agridem, enfim, tudo isso é um grande desrespeito à Xenia. Né? Então, o que ele faz ali, com essa vingança sangrenta dele, é punir aqueles que desrespeitaram, não só ao próprio Odisseu, lógico que fica muito claro que Odisseu quer essa vingança para si mesmo, né? Ele quer se vingar, e Telêmaco também, mas assim, na estrutura do poema, né, isso também pune aqueles que desrespeitam a vontade de Zeus, desrespeitam essa ordem do mundo, que é o mundo regido por Zeus. Então, através dessa tisis, né, dessa retribuição punitiva, como a Juliana Ragusa traduz no seu guia de leitura da Odisseia, né, através dela, o Odisseu vai defender a sua honra. E a questão da honra do herói é fundamental nos poemas homéricos. Né? Então a honra, timé, né, que é o outro conceito muito importante para o mundo homérico, essa timé do Odisseu vai ser defendida através dessa vingança. Né? E Odisseu consegue, assim, construir, ou ao menos consolidar, né, uma glória dele como herói grego. Né? Porque se a glória de Aquiles, glória, o conceito de kleos, né, na poesia homérica, ela é absurdamente importante. Se a glória de Aquiles vem 100% do campo de batalha, do seu desempenho individual no campo de batalha, a glória de Odisseu, ela vai vir também do seu desempenho em campo de batalha, porque ele é um grande guerreiro, mas ele não é Aquiles, né? Ele é um excelente guerreiro, mas ela vai vir sobretudo da sua metis, da sua inteligência astuciosa, da sua capacidade de produzir artifícios, artimanhas, né? E por muitas vias atingir o objetivo. Se Odisseu, portanto, é um grande herói porque ele é um grande homem na batalha, um grande líder militar, ele também é um grande herói porque ele consegue retornar à casa, reestabelecer a ordem social, cósmica, como queiram chamar, né? E consolidar a sua glória e respeitar a sua honra, fazer a sua honra ser respeitada novamente após ter sido profanada por tanto tempo por aqueles pretendentes. Então é isso que a Odisseia narra, né, em termos muito amplos. Há infinitas outras coisas que eu poderia estar falando para vocês sobre a Odisseia, tá? Isso aqui só arranha a superfície mesmo do poema, assim. Eu falei só coisas muito, muito, muito introdutórias sobre a Odisseia. A gente pode discutir desde os personagens femininas que tem aqui, a questão da participação de personagens de classe social mais baixa, como porqueiros, pastores, as servas,
né, na estrutura do poema. Tem a própria constituição de Odisseu como um herói, é um tema muito interessante, porque ele é um herói meio esquisito e que vale a pena discutir em comparação com outros heróis, como Aquiles, como Agamemnon, enfim. Tem muito a ser dito sobre a Odisseia. Então, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui nele, se você sobreviveu a todos esses minutos de vídeo, não deixa de deixar aqui teu like, de se inscrever, enfim, independente da rede social em que você esteja assistindo isso. Deixa aqui o teu comentário, me diz o que você quer ouvir, me diz que tipo de tema você gostaria de ver abordado aqui, porque eu pretendo continuar gravando vídeos sobre questões de literatura, de poesia, e eu acabei de reler a Odisseia, eu tô muito animado para falar sobre ela. Então, tô pensando em fazer uma série de vídeos sobre a Odisseia. Então, me digam aqui o que vocês gostariam que eu falasse sobre ela também. Tá bom? É isso, muito obrigado pela companhia e até o próximo.